Mas cabe algumas observações interessantes, que cabe para todos os grupos. Primeiro, quando você recebe a bobina, você tem que fazer alguns controles, não tem? Tá, então vamos pensar no primeiro controle que eu tenho que fazer. Metrologicamente, quando eu carrego essa bobina, eu recebo a bobina e eu controlo ela por peso. Não controlo? Não foi apresentado balança. Então, uma coisa bacana. E a balança tem duas formas. Eu posso sair já pesando, ou colocar uma balança de solo, como alternativa, né? Só que se eu colocar uma balança de solo, eu tenho um trabalho depois de retirar ela. Então, vamos pensando num modelo mental, numa situação onde eu ganho tempo no processo. Se eu retiro a bobina e já peso, eu já ganho no meu processo. Tá? Outra coisa é o seguinte, eu controlo o peso da bobina e eu tenho que saber a largura dela, não tenho? Por que eu tenho que saber a largura dela? Para mim saber quantas fitas eu vou poder cortar. Para me determinar meu plano de corte. Beleza? Então bacana. Então eu tenho, metrologicamente, especificar instrumentos de medição de largura da bobina. Qual vai ser? Vai ser um paquímetro? Vai ser um? Pode ser uma? Trena. Por que pode ser uma trena? Porque eu compro por peso, a largura é a referência, né? Bacana? Então tá. Colocou a máquina, colocou a bobina já controlada, peso e largura, que é o objeto que poderia controlar mais coisas, etiqueta, composição, química e outras coisas. Tá? Isso para a gente fazer o tubo. Eu levei para uma máquina que é uma fatiadora, nesse caso se chama Sliter. Essa máquina tem duas opções de máquina. Tem uma que faz a regulagem das facas eletrônicas e tem uma que eu tenho que fazer a montagem de facas. Se eu for fazer a montagem de facas, eu posso dar um paquímetro para me ver as larguras que eu vou montar? Poder eu posso, mas eu corro um risco de acidente, de colocar, para eu ficar medindo lá, que as facas cortam, são extremamente cortantes. Normalmente o pessoal usa uns blocos de montagem, chamam de gabarito. Isso pode ser utilizado como instrumento metrológico, ou um gabarito, um bloco padrão? Sim, pode. Quando? Ou por quê? Se eu conheço a medida dele, conheço o erro e eu controlo ele, ele pode ser utilizado sim. Tá? Essa que é a diferença entre você ter simplesmente uma peça para auxiliar na montagem do que ser um instrumento que garanta medição. Então, para garantir medição, a gente chama de gabarito, de bloco padrão, de montagem. Para isso, eu tenho que controlar ele, conhecer o erro e monitorar esse equipamento. Porque ele vai dar a dimensão, ou a largura da fita que eu vou cortar. Tá bom? Passado isso, o grupo foi uma coisa interessante, que foi o seguinte. Eu pedi para fazer critérios de instrumentos para inspeção, operação e preparação. No peso da bobina, eu tenho operação e inspeção, uso o mesmo instrumento? Pode usar a trena e a balança. O cara vai lá e confere na balança, para ver se o cara está anotando errado. Existe preparação no peso da bobina? Mas existe no corte de chapa, não existe? Na preparação, qual o instrumento que o cara vai utilizar? Pode utilizar o bloco padrão. Na operação, quando ele colocou a chapa e determinou quantos cortes vão dar, saiu. Como o operador vai controlar? Ele vai controlar a distância entre as facas ou vai controlar a largura das fitas que estão sendo cortadas? A largura das fitas é mais fácil, não é isso? Beleza. Qual instrumento ele vai utilizar? Por que ele não vai utilizar o paquímetro? Demora. O paquímetro é um instrumento de maior dificuldade, você precisa de maior cuidado. E outra coisa, a variação pode ir de 60, conforme foi apresentado para o grupo, a 63 a 90, não é isso? Deixa eu ver. 63 a 90, não é isso? Isso é o que? Milímetro ou centímetro. Então faltou uma unidade de medida. Toda vez que for apresentar a unidade de medida. A norma estava lá em cima, milímetro. Eu vi na tabela. Só quando vocês forem apresentar, 63 milímetros e 90 milímetros.
Então eu tenho uma variação de quase 3 centímetros. Uma trena é possível utilizar para mim ler uma variação de 3 centímetros? Uma trena. E é um equipamento mais barato e mais fácil de utilizar. É mais rápido. Também. Porque o paquinho você teve de preparação, você tem um monte de erros. Pode ter bateria e tal. E pode ter erros também de leitura em função de dificuldade de uso, né? De manuseio. Feito isso, bacana, se montou as fitas para depois serem conformadas. Antes disso, tem uma coisa que é interessante. Tá? Para mim determinar quantas fitas eu for cortar, eu preciso saber o máximo e o mínimo. Vocês falaram para mim o máximo e o mínimo das fitas. Qual que vocês vão utilizar? 79, que é o ponto médio, 79, alguma coisa que eu anotei aqui, 79,8, ou vocês vão utilizar 65, então 68, ou vão utilizar 80, já que você pode chegar até 90. Especifica o valor que você vai utilizar e determina pela largura da chapa quantos cortes vocês vão fazer, para otimizar isso. Lembrando que o ideal é deixar 2 bordas laterais, porque a chapa tem uma variação no corte longitudinal. Se você faz certinho, você pode perder toda a fita. Então é bom deixar um refilo aí de 4, 5 milímetros para que se houver variação na lateral da chapa, você não perder. Tá bom? Que é nada mais é você pegar o tubo e fatiar ele. E deixar pequenas beiradas, se tiver uma transição você não pegar. Bacana? Então fechamos a preparação, fechamos a operação na sling. Agora falta o cara da qualidade. O cara da qualidade vai utilizar qual instrumento? Ele pode utilizar uma trena? Pode. Por quê? A tolerância é grande demais, então a trena torna seu equipamento adequado. Então o que determina a adequação do instrumento de medida é a especificação. Não se ele é bom ou ruim. Um paquinho pode ser extremamente ruim como extremamente necessário. Nesse caso, não é o equipamento mais adequado, porque tem um custo alto e um manuseio muito mais difícil do que uma trena. Conseguem perceber isso? Tem um erro operacional. Pode ter uma dificuldade e tal, até preparação de uma leitura com paquinho está diferente de uma trena. Como a gente tem uma variação extremamente